paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos. Deus é maravilhoso e tremendo. Eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Pode tomar assento, em nome de Jesus Cristo. Deus já começou a falar nos nossos corações. Eu não sei qual é a expectativa que você tem diante do Senhor, mas eu quero dizer para você que eu estou aqui para servi-los e realmente amá-los também como meus irmãos em Cristo. Eu quero declarar diante do Senhor que eu estou aqui para aprender também. E eu tenho a certeza que o Senhor Jesus Cristo é aquele único que deve ser honrado e exaltado em todo momento. Então, meus queridos irmãos, não esperem nada de mim. Eu estou aqui para obedecer ao Senhor como você está aqui para obedecer ao Senhor. Em obediência eu vou pregar a palavra. E você em obediência você vai receber a palavra. Amém? Quero, antes de ministrar a palavra do Senhor, agradecer a oportunidade que o pastor Carlos me entregou aqui para estar aqui nesta noite. Eu não sei se ele vai estar ouvindo depois dessa mensagem, se alguém vai falar com ele, eu acredito que sim, né? Expressa, por favor, ao pastor Carlos a minha gratidão e por realmente me permitir chegar aqui e confiar o púlpito, não é? Porque nos dias como hoje, nós precisamos tomar muito cuidado. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos, que teve a sensibilidade, não é, de nos convidar para estarmos aqui, e também na responsabilidade do presbítero Itamar, né? Que Deus abençoe sua vida e toda a igreja e todos os irmãos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero somar com vocês nesta noite. Amém, meus irmãos? Deus tem confirmado a palavra no meu coração, desde quando eu entrei aqui na oração do presbítero Itamar, na canção que nós cantamos agora, penúltima canção, não é, de nós sermos um povo, um exército do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, é isso que queima meu coração, para que nós possamos realmente, amados, entender o que é ser um exército de Deus. E eu tenho a certeza que o Senhor vai te levantar hoje. O Senhor vai nos levantar nesta noite. Nós não estamos aqui perdendo nosso tempo, nós estamos investindo nosso tempo. E eu louvo a Deus pela tua vida, que você deixou tudo para depois, não é? Para você estar aqui para receber a palavra do Senhor. O salmista Davi disse assim: melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 fora dele. Aquele que valoriza a presença do Senhor, estes sim, são as pessoas mais bem-aventuradas da face da terra. Bem-aventurado o povo cuja Deus é o Senhor. E nós somos o povo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 7. Vamos ficar de pé, por favor, em nome de Jesus, com reverência à palavra do Senhor. 2 Timóteo fica depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Eu sei que te ajudou aí. Amém? Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei a Tiquito a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão.
E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Eu quero frisar aqui o versículo 18, e olha o que Paulo diz: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Amém. Vamos tomar assento, pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, eu quero colocar como tema, se assim eu posso colocar o tema, um combate que vale a pena combater. Ou uma guerra que vale a pena guerrear. Uma luta que vale a pena lutar. Preste atenção numa coisa, queridos. Muitas vezes nós entramos em guerra que não vale a pena lutar. Muitas vezes nós estamos entrando em combates que não vale a pena combater. Muitas vezes nós estamos desfalecendo na vida cristã porque nós não sabemos combater o bom combate. Muitas vezes nós fraquejamos na nossa família porque nós não sabemos o que significa o bom combate. Na verdade, nós guerreamos muitas vezes um mau combate, uma má batalha. E quem sofre sou eu, quem sofre é a minha esposa, quem sofre os meus filhos, quem sofre é o nosso irmão, quem sofre é a igreja, quem sofre é a nação, quem sofre é as pessoas. Querido Senhor, eu não consigo entender o que é um bom combate, que Paulo está falando aqui para Timóteo. Dificilmente eu vou entender que eu tenho uma coroa para receber do Senhor. Aquele que não sabe combater o bom combate, na verdade ele está desapercebido da coroa que ele quer receber. E Paulo, antes de receber a coroa, ele conseguiu enxergar a necessidade de se combater um bom combate. Para que sejamos considerados o exército de Deus, como nós cantamos aqui, e isso deve ser uma realidade na nossa vida como igreja. Nós precisamos sim crer que a vontade do Senhor nesta hora, hoje, agora, é te levantar e me levantar para combatermos um bom combate. Querido, daqui a pouco eu vou embora para minha casa e você vai permanecer nessa cidade. Mas escuta uma coisa, o Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. E Deus, Ele quer realmente revelar para nós a necessidade de eu entender que eu sou um soldado dEle. Por exemplo, qual é a função de um soldado numa batalha, numa guerra? Nenhum soldado que se considera um soldado em batalha, ele vai de qualquer maneira. Um soldado não pode estar com uma atitude de alguém que vai, talvez, no biwaco tomar banho. Talvez um soldado que está realmente capacitado para ir numa guerra, ele não pode ter uma mentalidade de quem está dentro de um supermercado. Uma pessoa que tem uma responsabilidade como soldado, ele precisa estar sempre atento. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade como família, como igreja, nós precisamos entender o que é lutar um bom combate. Primeiro, o bom combate, querido, ele é bem combatido quando nós entendemos quem é que está na frente da batalha. O bom combate que eu estou combatendo, que você está combatendo diariamente, você precisa ter a visão clara de quem é que está no comando desta batalha. Pastor, Jesus Cristo é o nosso general. Ele é o dono, Ele é o supremo comandante da minha guerra, das minhas batalhas. Então, querido, se Jesus Cristo, Ele é o comandante da tua batalha, você pode ficar tranquilo que Ele nunca perdeu e nunca vai perder nenhuma batalha. Porém, se eu não deixar que Jesus seja o comandante desta minha batalha, automaticamente alguém vai assumir o comando. E aqui está o problema. Quantas vezes nós assumimos o comando da batalha? Quantas vezes nós assumimos a batalha? E aí então, tendo eu como comandante da minha batalha diária, eu vou então lutar não com armas espirituais, eu vou lutar com armas carnais. Por exemplo,
Todos nós aqui passamos por dificuldades. Alguns área financeira, outros áreas familiar, outros trabalhistas, outros têm dificuldade emocionalmente falando, outros têm dificuldade espiritualmente falando. Há várias necessidades, há várias guerras que nós estamos lutando diariamente. Alguns já acordam guerreando, outros vão dormir guerreando, outros não conseguem nem dormir direito. É batalha em casa, é batalha na igreja, é batalha na rua, é batalha no trabalho. Só que quando nós estamos no comando dessa batalha, nós vamos começar a matar pessoas. Quando Paulo escreve, combati o bom combate, querido, antes, na velha vida dele, sabe o que ele fazia? Ele matava pessoas. Ele perseguia pessoas. Ele mandava matar crianças, jovens e velhos. Saulo, naquela época, ele consentiu na morte do diácono Estevão. Ele fez uma carta para ir para Damasco e prender pessoas, encarcerar pessoas. Tudo isso em nome da religião, tudo isso em nome daquilo que ele falava, que estava servindo a Deus. Ele matava pessoas, literalmente, ele matava. Porque quem estava no comando da batalha dele não era Jesus Cristo, era ele mesmo. Querido, preste bem atenção. Toda vez que nós nos deparamos conosco, assumindo a direção da batalha, você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes nós assumimos porque nós estamos feridos. Emocionalmente falando, nós estamos com o ego ferido. Aquele que combate o combate, tendo o ego ferido, vai ter que usar a capa chamada orgulho. E quantas vezes nós caímos na batalha, porque na verdade nós estamos vestindo uma capa chamada orgulho. O orgulho me impede de ouvir a Deus, o orgulho me impede de ouvir o meu irmão, o orgulho me impede de ouvir o meu pastor, o orgulho me impede de ouvir os meus filhos, o orgulho me impede de ouvir meu chefe, o orgulho me impede de ouvir muitas coisas. E eu acho que eu estou certo em todo o tempo, eu acho que eu estou certo em todas as horas. Isso se chama ego ferido. E ninguém consegue vencer uma batalha tendo o ego ferido. Ninguém. Por isso que nós precisamos entender o que é o bom combate. O bom combate, ele é batalhado quando Jesus Cristo está à frente da batalha. Quando Jesus está à frente da batalha, ainda que eu esteja com o ego ferido, eu não vou assumir o lugar que é dele. Eu vou simplesmente deixar que ele assuma e eu possa ser curado por ele. Eu quero fazer uma pergunta para você, responde para você mesmo. Como está o teu coração? Como está o teu coração para você vencer as batalhas? Esse tempo aqui reunido é um tempo tão precioso. Mas vai passar esse tempo e nós vamos ter que sair por aquela porta e voltar à nossa vida. E é lá fora que nós vamos ter que exercer a nossa vida de soldado de Cristo. Porque a nossa batalha, irmão, não está aqui dentro. Quando o ego ferido toma conta e assume o posto de Jesus, nós vamos lutar um com o outro. Eu não vim para lutar com você, eu não vim para te prejudicar. E eu tenho certeza que você não está aqui para me prejudicar e nem lutar contra mim. Na verdade, estamos aqui na mesma visão, no mesmo propósito, de glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está comigo aqui? Só que quando o ego ferido, ele não quer deixar o lugar que deve ser assumido por Jesus Cristo, automaticamente vai acontecer alguma coisa conosco que vai nos ferir. Isso não pode acontecer mais. A pessoa que está do teu lado, sentada perto de você, cada um de nós que estamos aqui dentro, nós não somos inimigo um do outro. Nós estamos na mesma visão, no mesmo propósito, no mesmo conteúdo, na mesma missão. A missão de se tornarmos um exército do Deus vivo aqui na terra. Impactar a nossa casa, impactar o nosso bairro, impactar a nossa área de relacionamentos. E para isso eu preciso deixar Jesus assumir o lugar que ele deve assumir.
Quando Jesus Cristo assume o lugar no nosso coração, quando Jesus ele passa a ser então o comandante da nossa missão e as batalhas que vamos passar, ele então vai dar as direções e aquilo que nós necessitamos, automaticamente nós vamos ter direção e vamos ter orientações. Sabe, querido, o maior problema que hoje a igreja enfrenta é porque ela está fechando os ouvidos para ouvir instruções e orientações e comandos do Espírito Santo de Deus. As maiores batalhas que nós estamos enfrentando hoje, querido, são batalhas onde as nossas palavras estão ofendendo. Aqui é fácil dar glória a Deus, aleluia. Aqui é fácil cumprimentar o irmão com um sorriso nos lábios. Mas saindo por aquela porta, como é que está o nosso coração? Hoje nós não usamos armas como uma escopeta, como calibre 12 ou calibre 38 ou uma 22 com bala dum-dum. Não, nós não usamos mais esse tipo de armamento. Mas nós usamos uma boca que tem uma língua que mata muito mais do que uma escopeta. Por que nós fazemos isso? Porque na verdade nós estamos recebendo direção e comando do nosso coração ferido, do nosso ego ferido. Então as minhas vontades, os meus desejos, o meu sentimento vai fazer com que brote na minha boca aquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração está cheio de ferida, de mágoa, de tristeza, a minha boca vai gerar armas venenosas e negativas para atingir alguém. Ninguém fala mal de si mesmo. A pessoa que fala mal de si mesmo é uma pessoa louca. Mas uma pessoa que está em si, com o coração ferido, ela vai falar mal dos outros. Todo mundo é ruim, todo mundo é negativo, todo mundo é falho, menos ela. Por que isso acontece? Porque ao invés de nós combater um bom combate e acabar nossa carreira guardando a fé, nós preferimos morrer no meio do caminho, desistir da carreira e guardar mágoa, guardar rancor. Soldado de Jesus Cristo, hoje você precisa sair daqui por aquela porta, livre de todo mal, livre de todo o peso do medo, da angústia, da mágoa. Você precisa se colocar na presença de Jesus Cristo e sair daqui hoje limpo, porque Jesus Cristo convocou você, alistou você para esta guerra, e é uma guerra que não é vencida pela carne, mas é uma guerra vencida pelo poder do Espírito Santo de Deus, juntamente com sua palavra, que é verdade. Quando Jesus ele passa a ser o comandante da nossa vida, das nossas batalhas, nós vamos começar a receber instruções da parte dele, orientações do Senhor. A nossa carne vai querer gritar, a nossa vontade vai querer falar mais alto. O orgulho vai querer te cobrir. Feridas do passado vão querer começar a entrar no teu coração novamente. Palavras nocivas e destrutivas vão querer entrar no teu pensamento. Mas quando nós paramos tudo e chegamos na presença do Senhor, em oração, Jesus, o que eu devo fazer? Quantas vezes eu já errei pensando que estava acertando? Quem já aconteceu isso? Quantas vezes você achou que você estava acertando, mas na verdade você estava errando? Quantas vezes eu pensei que estava acertando, eu estava errando? Até que eu encontrei então esse caminho de falar, Jesus Cristo, o que está acontecendo? Me dá instrução, comanda o meu coração, porque do jeito que eu estou fazendo tudo errado. Tudo errado. Então Jesus vai começar a dar instruções para o seu povo, orientações para o seu povo. Querido, nesta noite aqui, amados, mais do que um pregador, mais do que uma pregação, Jesus Cristo está nos dando orientações, comandos, como guerrear o bom combate, como batalhar o bom combate, e não parar no meio do caminho. Há vidas que estão esperando um posicionamento meu e seu. Nós não estamos aqui para destruir vidas. Nós estamos aqui para guerrear o bom combate, para ganhar vidas. Na antiga aliança, era olho por olho, dente por dente. Na antiga aliança, era homem matando homem.
Na antiga aliança, era poder, tinha que matar os inimigos, criança, velho, adulto e assim que for, tinha que matar todo mundo. E quando matasse todo inimigo, roubava-se então o quê? Os despojos. Mas isso tinha que ser derramado muito sangue. E muito sangue inocente era derramado. E ali nós vemos no Antigo Testamento o próprio Deus mandando exterminar os inimigos de Israel. Acaba com tudo. Mas isso foi na antiga aliança, porque na nova aliança, Jesus disse assim, olha, amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Ore por aqueles que perseguem você. Ore por aqueles que criticam você. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todos os principados e potestades do mal. Paulo começa a entender isso de uma forma mais profunda agora. Porque antes ele matava pessoas e agora em Cristo Jesus, quando então lhe caiu a ficha e ele foi salvo por Jesus Cristo, ele começou a entender o que era o bom combate. O bom combate é quando ele saísse de cena e entrasse Jesus Cristo e dominasse o seu coração e ele recebesse instruções, orientações, comando para poder fazer a diferença. Nós jamais vamos continuar vencendo na vida se nós não mudarmos a nossa postura de soldado. Nós jamais vamos alcançar um bom combate se nós não largarmos a mão daquilo que precisamos largar. E deixar Jesus Cristo dominar o nosso coração, reinar no nosso coração. Ele é soberano e poderoso. A Bíblia fala assim em Salmos 24, versículo 7. Abra sua Bíblia comigo, Salmos 24. Um salmo profético falando da vida de Jesus Cristo, quando então, ali na sua morte e ressurreição, ele fosse então assunto aos céus. E Davi já profetizava que o Filho de Deus iria entrar na eternidade do Pai. Alguém pode ler aí, por favor, Salmo 24, versículo 7. Pode ir até o fim. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Olha um pouquinho para mim, queridos. O que a Bíblia está dizendo? Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Escute uma coisa, meu querido irmão. Se Jesus Cristo não vencer por você, não é você que vai vencer. Se Jesus não vencer as minhas causas, não é eu e você que vamos vencer. A Bíblia diz assim que foi dado todo o poder para Jesus Cristo, no céu, na terra, debaixo da terra. Ele está com a chave do inferno e da morte na sua mão. Ele venceu a potestade de principados e colocou Satanás debaixo dos nossos pés. Para quê e por quê? Por quê e para quê? Para que nós possamos entender hoje que essa guerra que nós estamos enfrentando hoje é uma guerra que já foi vencida há 2000 anos atrás. E ele nos chama assim, mais do que vencedor, por aquele que nos amou. O amor, ele é a maior arma de guerra contra o inimigo. Você pode pensar, pastor, por que Deus não destruiu Satanás sabendo que ele ia, então, levar Adão e Eva ali a pecarem contra Deus? Não sei, quando você chegar no céu, você pergunta para ele. Eu não tenho todas as respostas. Poderia inventar algumas, porque já sou pastor. Mas eu não sou louco de fazer isso. Tem questões, Deuteronômio capítulo 29, tem questões que para nós é revelado, tem coisas que não é para ser revelado. Eu não sei o porquê. Alguns podem dizer e saber e falarem que sabem. Mas, na verdade, eu não sei também o porquê. Mas uma coisa eu sei. Que Deus não faz o jogo de Satanás. Ele nunca fez e nunca vai fazer. E se tem uma coisa que Deus faz... E bem feito, Ele ama, porque Ele é amor.
E nós podemos vencer os nossos inimigos pelo poder deste amor. Quando Jesus começa a reinar no teu coração, no meu coração, nós vamos ter a indicação, o comando de nós amarmos uns aos outros. Por que acontece batalha na tua família? Vamos lá, gente. Por que acontece batalhas? De repente, está tudo bem. Vamos pegar aqui o Joãozinho e a Joaninha. Joãozinho e Joaninha é um casal. Casalzinho perfeito. E aí então, no dia seguinte, eles falam assim: queridinho, sim, queridinha, vamos para a praia. Comprei um kit de camping. Já comprei 1 quilo de picanha, Joaninha, e vamos fazer um piquenique na praia. Tu concorda comigo? Sim, meu chuchuzinho. Tudo está 1000 maravilhas. De repente eles vão para a cama e começam a dormir. Eles dormem, Joãozinho fica meio ansioso pela viagem, porque é a primeira viagem do seu casamento a 2. De repente de manhã, um acorda para o outro e fala: meu querido, bom dia, e bitoquinha de lá e bitoquinha daqui, e tudo está 1000 maravilhas. Toma o café da manhã, prepara então aquilo que tinha comprado, coloca numa sacola, levam para o carro, e de repente, quando eles entram no carro, fecham a porta, a esposa fala: por que você bateu a porta forte assim? Você está com raiva? Não, eu não estou com raiva, porque você está perguntando tanto assim. E de repente, aquilo que era para ser maravilhoso, acaba se tornando uma tragédia. Então os dois fecham a cara, fica com um bico desse tamanho e fala: a nossa festa acabou. Vou para a casa da mamãe. E aí então o cara fala: vai mesmo, porque se você não for, eu te levo. E acaba tudo. Quem já passou por isso? Quem já viu mais ou menos essa história acontecer? É engraçado, não é? Só que é uma realidade que acontece. O que aconteceu? A Bíblia diz assim, meus queridos irmãos: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revistais de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e permanecer firme. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra todos os principados e potestades do mal. E contra toda a cilada de Satanás. O que acontece é que na vida daquele casal, que aparentemente estava tudo maravilhoso, eles esqueceram de uma coisa: eles esqueceram de vigiar. Eles compraram tudo que poderiam comprar, mas esqueceram de uma coisa: eles esqueceram que estavam dentro de uma guerra. Eles estavam desapercebidos daquela guerra espiritual. Deixaram de vigiar. Não vigiaram, não estavam atentos. E de repente, por um simples bater na porta, um se ofendeu com o outro, e tudo que parecia ser bonito acaba se tornando uma tragédia. E aí ficam uma semana sem se falar. E aí então um maquinando bomba atômica na mente para poder então falar para o outro. O orgulho toma conta. Um olha para o outro e fala: você é o culpado, não é você é o culpado. Vamos orar. E um ora para o outro dizendo: Deus, fulmina ele. Não, Deus, fulmina ela. Deus, muda a vida dela. Não, muda a vida dele. E a batalha continua. Por quê? E corações vão sendo feridos. Isso pode acontecer entre os irmãos da igreja, isso pode acontecer com os amigos lá fora, isso pode acontecer com o pastor, pode acontecer com pastora, pode acontecer com o irmão, pode acontecer com qualquer um de nós, se nós não estivermos vigiando. Quantas vezes você entra por aquela porta, mas lá atrás da porta, alguns minutos atrás, você quebrou o pau? E agora, se eu não for, o pastor vai perceber, então vamos assim mesmo. Aí você entra aqui de mão dada com sua Joaninha e com seu Joãozinho. Então você chega aqui com tudo, parecendo tudo legalzinho. Mas lá dentro você está assim quebrado. Lá dentro você está moído. E aí você não recebe nada de Deus, porque o teu coração está endurecido. E sabe quem bate palma? Satanás. Os demônios.
Porque Satanás quer isolar o povo, as pessoas, para matar. Jesus faz com que o solitário viva em família. Salmo 68, versículo 6. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta os encarcerados das prisões. Seis. Enquanto Jesus pega a pessoa solitária e faz viver em família, Satanás pega a família e faz com que a pessoa viva só. E se nós não entendermos de fato hoje, querido, o que deve acontecer, o que acontece no reino espiritual, nós vamos continuar combatendo o mau combate nas nossas famílias, nas nossas casas. Não, pastor, aconteceu comigo, mas semana que vem vai ficar bom. Será? Não, pastor, eu estou acostumado já, pastor, isso aí acontece desde quando nós casamos, já faz 50 anos. Não, pastor, um dia vai mudar. Querido, o dia é hoje. Não brinca com essas coisas, não. Pode ser que aí você não tenha a oportunidade de conhecer o dia de amanhã. Para muita gente, o dia de amanhã nunca vai chegar. Amanhã eu falo perdão, amanhã eu falo isso, amanhã eu vou lá dar um abraço. Pode ser que amanhã nunca chegue para você e para mim. O problema é que nós conseguimos adiar muitas coisas que devem ser hoje tratadas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso se chama prudência, diligência. O povo de Deus precisa ser um povo diligente. O que é uma pessoa diligente? Não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Hoje é dia de nós perdoarmos pessoas. Hoje é dia de nós liberarmos o perdão para as pessoas. Hoje é dia de nós recebermos instruções de Deus. E sair daqui, querido, com uma consciência pura. Uma consciência limpa. Por que nós combatemos contra as pessoas? Porque nós não temos uma consciência pura de quem é Deus. Se a minha consciência não for limpa hoje, eu vou continuar lutando contra pessoas e, na verdade, eu vou achar que eu estou certo. Mas, na realidade, eu estou perdendo muita coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, permita que Jesus limpe a tua consciência hoje, para que você possa ver que Deus é um Deus que ajunta, não é um Deus que espalha. Que Deus é um Deus que une, não é um Deus que espalha. Que o nosso Deus é um Deus prazeroso em guerrear nossa guerra e nossas batalhas, juntamente conosco, nos capacitando com armas espirituais, nos dando armamento espirituais. E eu gostaria de compartilhar com você um texto muito importante, que vai nos dar algumas instruções de como eu devo me manter como soldado de Cristo. Como que eu tenho que fazer para não mais perder as guerras? O que eu tenho que fazer hoje para que eu possa manter um bom relacionamento na minha família? Um bom relacionamento com os meus irmãos? Amados, nós temos muita dificuldade com relacionamento. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas. Aí nós não se damos bem aqui, nós vamos embora. Alguém disse um dia, não sei quem foi, alguém um dia disse assim, que as 8 pessoas que estavam dentro da arca de Noé, elas só não saíram da arca porque elas perceberam que o juízo lá fora era maior do que o fedor do lado de dentro. Como você está entendendo isso? Vou repetir isso. Havia 8 pessoas, Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas. Dentro de um ambiente fechado, havendo apenas uma janelinha. E quem fez foi Noé, pela ordenança do Senhor. Não foi nem na lateral, foi lá em cima. E a porta, quem fechou foi Deus. E aí, querido, pensa comigo um pouco. Você já foi no zoológico? Você já viu o elefante que tem lá, grandão? Imagine um elefante e uma elefoa. Já viu esses animais? Imagina ele, então ela dá uma cria. E aí então tem os elefantinhos, gerando elefantinhos.
E aí você imagine que ela não come somente uma cenoura, ela come talvez uns 500 quilos de cenoura. Muita cenoura. Só que Jesus nos ensina algo interessante. Tudo que o homem come, vai soltar. Foi Jesus que ensinou isso. Porque o mal não é o que entra, é o que sai. Porque o que entra vai sair. Então, os elefantes comiam e tinham que soltar. E aí imagine, um casal de elefante, um casal de hipopótamo, um casal de girafa, naquele ambiente de 8 pessoas. Eu tenho certeza que o cheiro era horrível. Aqueles homens ficaram ali muito tempo naquele ambiente, mas eles preferiram ficar num ambiente fedorento do que passar lá fora e receber o juízo de Deus. O que eu quero dizer com isso? É melhor você estar aqui dentro, com pessoas talvez que vai esbarrar em você e vai talvez te cutucar. Porque nós temos que entender, queridos, nós somos uma família e nós temos falhas. Quem já falhou aqui na vida? Pensei que era só eu. Fiquei até com meio receio de levantar minha mão assim. Quem já falhou com você? E você já falou com quantas pessoas? E milhares. E o grande problema é que nós não temos muita intimidade com relacionamento. Porque se você não entender relacionamento, você não vai entender o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é relacionamento. O Evangelho é tratar. E Deus colocou a família como proteção. E Deus colocou a igreja como proteção. Então não espere passar o juízo lá fora e deixar o lugar de proteção aonde Deus te colocou. Ainda que tem pessoas que talvez você não tenha uma boa afinidade com ela. Quem disse que eu tenho que gostar de tudo que você gosta? Quem disse que você tem que gostar de tudo que eu gosto? Quem disse que eu tenho que fazer como aquele desenho do esmilinguido, moda amarela? Todo mundo tem que ser agora de moda amarela. Não. Eu acredito que Deus, Ele nos uniu. E cada um de nós temos um gosto. Cada um de nós temos uma personalidade. Cada um de nós temos um temperamento. Mas no corpo de Cristo, quando nós estamos unidos, o Espírito Santo de Deus, ele vai fortalecer o teu temperamento, ele vai trabalhar na tua personalidade, e ele vai fazer com que você possa amar e suportar o teu irmão que está do teu lado. O maior milagre, o maior segredo de milagre na vida de um casal, querido, sabe qual que é? É quando ele pega uma mulher totalmente diferente daquele homem. Eu sou totalmente diferente da minha esposa, totalmente. Oi? Até no tamanho. Totalmente diferente. Agora, por que nós nos damos bem? Porque nós estamos dentro de um contexto chamado aliança. E eu quero trazer um texto para você que vai nos explicar muito bem isso. A partir de agora eu quero, com a permissão do Senhor, passar algumas instruções, algumas orientações para mim e para você, para que nós possamos então fazer o bom combate diariamente. Porque se tratando de pessoas, relacionamento familiar, igreja, com pessoas, nós precisamos estar bem orientados. Nós precisamos estar bem orientados naquilo que o Senhor quer dizer para nós, para aquilo que nós precisamos, entender, tirar de conceitos pré-estabelecidos no nosso coração. Nós já temos muitos conceitos pré-estabelecidos na nossa vida, gente. Eu já sei. Tudo que o pastor está falando aí eu já sei. Não, tá bom. Saber é uma coisa, praticar é outra. E a minha pergunta é, você está praticando? Porque saber, todo mundo sabe. Praticar, nem todos. Mas eu quero acreditar que eu e você vamos praticar a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. 2 Crônicas, capítulo 23, nos conta uma história que eu gostaria de trazer para a realidade dos dias de hoje. Vai ser uma figura de uma realidade do Antigo Testamento para nos orientar aqui agora nessa nova aliança com Cristo, que vai nos ajudar realmente a combater um bom combate. 2 Crônicas, capítulo de número 23.
É uma história que aconteceu no Antigo Testamento. Olha um pouquinho para mim, por favor. Se você está procurando aí, pode procurar, só esteja ouvindo. Essa história que nós vamos ler agora, do capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 21 do capítulo 23, é um resumo. É um resumo de um contexto que aconteceu a partir do capítulo 22. Nós acostumamos, não é, amados, pegar a Bíblia e virar uma página para outra e já muda totalmente a história, né? Tão rápido assim, né? Mas na verdade, na realidade, não era assim que funcionava. Às vezes era anos passando o povo dificuldades, passando então perrengues na vida, passando então bonanças na vida. Não é simplesmente virar a folha e muda a história. Antes estava pecador e agora é salvo de um dia para o outro. Era pobre e passou a ser rico do dia para o outro. Não, era um contexto de uma história. Então aqui não é diferente. E do capítulo 23, do versículo 16 ao 21, é um resumo do que aconteceu na vida daqueles homens, daquelas pessoas, no capítulo 22 e no começo do capítulo 23. E era um contexto de guerra, de batalha. Se você ler depois na tua casa, o capítulo 22, o capítulo 23, você vai perceber que eles estavam numa batalha. Eles estavam numa guerra. Então, de repente, se levanta um homem, um sacerdote chamado Joiada. E aí Joiada, ele começa então a dar algumas instruções para o povo. E eu quero pegar essa figura do Antigo Testamento agora e trazer para nós, para encaixar para a nossa vida cristã nessa noite. Orientações da parte do Senhor que vai me fazer bem, vai te fazer bem, quando nós a praticarmos no nosso dia a dia. Então eu quero pegar do versículo 16, 17, 18, 19, 20 e 21, desses 6 versículos, eu quero tirar lições práticas para a nossa vida hoje. Amém? Quem está comigo? Amém. Primeiro, versículo 16, leia comigo aí, acompanhe comigo. Versículo 16 de 2 Crônicas, capítulo 23. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Olha um pouquinho para mim, por favor. O que Joiada fez? Qual é a primeira instrução para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida com um bom relacionamento com Deus e com as pessoas e fazer o bom combate? Primeiro, Joiada, o sacerdote, ele fez uma aliança consigo mesmo, ele fez uma aliança com o povo, ele fez uma aliança com o rei, porque isso era uma aliança do Senhor. Olha um pouquinho para mim, aliança do Senhor. Querido, você quer vencer a tua batalha? Você precisa, juntamente comigo hoje, fazer uma aliança com Jesus Cristo. Nenhuma batalha é bem sucedida quando nós não temos uma aliança com o Senhor. E quando nós temos uma aliança com o Senhor, eu preciso entender que Ele vai me levar a ter uma aliança com você. Quem está entendendo isso? Amém. Querido, se eu estiver aqui na igreja e somente ter você como um amigo, e você ter a minha pessoa como um amigo, se eu não tiver uma aliança com você e ver você somente como um amigo, automaticamente vai chegar um momento que eu vou entristecer teu coração e você vai entristecer meu coração. Porque até aqui eu sou teu amigo. Ô, amigo, legal, como você chama? Gabriel, tu és meu amigo e eu sou teu amigo. Até que eu piso no teu calo. Até que você pisa no meu calo. Aquilo que era amigo, que amigo, passa a ser uma inimizade. Até então eu via Gabriel como um melhor amigo. De repente eu piso no calo dele e ele não gosta. Ele pisa no meu calo e eu não gosto. E o que acontece é que aquilo que parecia ser aliança, na verdade não passou de uma amizade. A igreja não pode viver simplesmente com uma amizade. Não, eu tenho o pastor como meu amigo, eu tenho o presbítero como meu amigo, eu tenho a minha esposa como minha amiga. Querido, você pode ter seu pastor como amigo, o presbítero Itamar como teu amigo, o teu esposo como teu amigo, a tua esposa como tua amiga. Pode sim, isso é bom e saudável, mas antes disso, tenha uma aliança com ele e com ela. Porque a aliança é muito mais forte do que uma amizade.
Aliança, eu pisar no calo, então no pé do Gabriel, ele vai sentir, ai que dor, vamos conversar, por que você pisou no meu calo? Ah, foi sem querer, então vamos orar para pedir um perdão ao outro, você me perdoa, perdoa, então vamos continuar a caminhada, nós somos realmente amigos e irmãos, e nós temos uma aliança, vamos embora. Você não pode sair daqui desta noite, simplesmente tendo teu irmão como um amigo. Você tem que sair daqui com uma mentalidade, eu tenho uma aliança com Deus e uma aliança com o meu irmão. Sabe, querido, quando nós temos uma aliança com nossos irmãos, quando eu estiver passando dificuldade na minha vida, eu vou saber que tem mais soldado lutando comigo. A igreja, querido, ela tem algumas figuras interessantes. Por exemplo, a igreja, ela tem uma figura de uma casa, porque somos família. A igreja tem uma figura de hospital, porque aqui temos enfermos. Pessoas que chegam aqui enfermas, saem daqui curadas. Ou você chegou aqui 100%? Tem muita coisa que Jesus fez na tua vida. Você chegou aqui enfermo na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, e Jesus operou uma cura, um milagre na tua alma, no teu coração. Mas também, a igreja, ela também é uma figura de um quartel-general. E como quartel-general, há muitos soldados aqui agora. Uns estão de pé, com a espada na mão, outros estão agachados, porque foram atingidos, mas todos são soldados de Cristo. Por que você ainda insiste em lutar a tua vida sozinho? Por que você insiste ainda em guerrear essa guerra sozinho? Ei, olha para o teu lado, tem pessoas que estão no mesmo barco que você, que querem o teu bem, que querem te ajudar. O pastor ora pelas ovelhas diariamente. O pastor zela pelo rebanho diariamente, de segunda a segunda. Não tem feriado na oração. Mas também o pastor, ele precisa das orações das ovelhas. Se nós tivermos uma aliança com o nosso pastor, e o pastor tiver uma aliança conosco, não vai faltar oração, e ninguém vai ficar do lado de fora. Nós precisamos aprender a andar em unidade, gente. Dentro desse campo chamado aliança. Para de insistir de querer andar sozinho, fazer tudo sozinho. Ninguém manda em mim. Eu sou o que sou. Eu faço do meu jeito. Aonde você está indo? Para onde você vai com todo esse empenho aí seu? Mas tem aqueles outros que dizem assim, eu estou com dificuldade, eu tenho problemas, por favor, você pode me ajudar? Você pode orar por mim? Por favor, me ensina a palavra de Deus. Você pode me dar um conselho? As pessoas que mais avançam na vida são aquelas que têm humildade para poder pedir socorro. Eu já sou pastor pela misericórdia de Deus há 12, 14 anos. Cuidando de pessoas. E antes de cuidar de pessoa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, da minha casa. E eu posso dizer para você, diante do Senhor, que as pessoas que mais eu vi crescer são aquelas que mais abriram o coração. Você precisa e eu preciso abrir coração para a pessoa certa. Eu fico meio abismado quando os soldados do quartel-general de Jesus Cristo começam a abrir coração para as pessoas que não temem a Deus. Fala da vida para todo mundo, e todo mundo coloca no Facebook. Aí depois fala, falei para o pastor falou para todo mundo. Gente, vamos mudar nossa história. Conta os teus sonhos para quem sonha com você. Conta as tuas dificuldades para quem pode te ajudar. Abre o teu coração para aqueles que têm a palavra do Senhor para poder te ajudar, para ser na tua vida como um bálsamo de Gileade. Deus colocou pessoas certas na tua vida.
O errado é o que eu faço. Eu preciso me submeter. Aliança significa submeter. Por que nós temos dificuldade de submeter? Por que nós temos dificuldade em obedecer? Não era para ser assim. Quem já serviu o exército aqui? Ninguém? Você pode perguntar para alguém que serviu o exército. Isso aqui é fato real, gente. Pergunta para alguém que serviu o exército. Você pode ficar de qualquer maneira lá no quartel? Se o general, se o comandante fala assim, ó, ei, cabo Itamar, sim, senhor. Sentado mesmo. Você demorou. Paga 10. E se ele não fizer, vai para casinha. Entendeu, gente? Por que nós temos dificuldade em obedecer e ser submisso? Sujeitai-vos a Deus, resiste o diabo, e ele fugirá de vós. O exército de Deus precisa se submeter ao Senhor, sujeitar ao Senhor, sujeitar às autoridades que Deus delegou. Primeiro, faça uma aliança com Deus e uma aliança com os seus irmãos. Não tenha seus irmãos somente como uma amizade. Vai mais profundo. Vai mais profundo. Saia do superficial. Vai mais profundo. Amém, meus queridos irmãos? Versículo 17. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Eles quebraram seus altares, as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Olha um pouquinho para mim. Outro princípio, outra instrução e comando da parte do Senhor para a nossa vida agora. Depois que eu fiz uma aliança com Deus e uma aliança com os meus irmãos, aconteça o que acontecer, nós não vamos largar. Eu preciso agora matar a idolatria do meu coração. Vamos entender um pouco sobre idolatria. Pastor, o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no teu coração no lugar de Deus. Pessoas podem ser uma idolatria no teu coração. Coisas podem ser idolatria no teu coração. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no teu coração, isso passa a ser idolatria. Por exemplo, o amor ao dinheiro, idolatria, avareza. O que significa avareza? Avareza é um exagero nojento pelo dinheiro. E a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro, porque se torna uma idolatria. Em 1 João capítulo 5, versículo 21, João fala assim: filhinhos, guardai-vos da idolatria. Guardai-vos dos ídolos. Agora eu vou um pouquinho mais forte. Olha um pouquinho para mim, queridos. Pastor, eu não tenho guardado nada em ninguém no meu coração. Eu tenho as coisas, mas pastor, não tenho nada a ver com essas coisas deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Mas uma coisa é certa, meus amados. Quando você guarda rancor de alguém. Quem já guardou rancor e mágoa de alguém aqui? Sabe o que significa isso? Que você estava idolatrando essa pessoa. Por quê, pastor? Porque essa pessoa que você estava magoada, que estava com raiva, que estava talvez com ódio, mas essa pessoa que talvez estava no teu coração, ela tirava o seu sono, ela deixava você preocupado, ela te irritava, ela tinha o poder, entre aspas, de mexer com teus sentimentos. Ela tinha o poder de fazer você mudar de calçada. Ela tinha o poder de tirar o seu sono. Então uma pessoa que se torna maior do que Deus na nossa vida, passa a ser idolatria. Toda vez que eu não perdoo alguém, toda vez que eu deixo de perdoar alguém, essa pessoa vai passar a ser uma idolatria no meu coração, e eu vou tirar Jesus do meu coração e deixar com que essa pessoa venha dominar os meus sentimentos, as minhas vontades e os meus desejos. Nós precisamos agora, meus amados, tirar toda a idolatria do nosso coração. Você quer combater o bom combate? Saia daqui livre hoje, liberto hoje das coisas que te estão prendendo você.
Se tem pessoas que você precisa liberar perdão hoje, decida no teu coração, eu quero perdoar essa pessoa. Às vezes nós somos mal compreendidos. Às vezes nós queremos amar e as pessoas não entendem isso. Às vezes nós queremos ser instrumento de Deus para libertar e as pessoas não entendem isso. E por não entender, talvez nós vamos receber algumas críticas, algumas afrontas, algumas palavras duras. Quem aqui já recebeu palavras duras sem merecer? E a pergunta é, o que você fez com tudo isso? Que você recebeu sem merecer? Guardei no meu coração, pastor. Pois é. E Jesus ficou onde? Porque essas coisas tinham nome. E esse nome tirava a tua alegria. Passa-se o tempo. E aquelas coisas continuam na nossa mente. Feridas, mágoas. Passa-se os anos e coisas continuam ainda a direcionar os nossos sentimentos. Até que eu venha perder para Jesus. Queridos, eu vou falar algo muito forte nessa noite agora aqui. Pelo amor de Deus, perca para o Espírito Santo de Deus nessa noite. Deixa Ele te vencer. Porque se o Espírito Santo de Deus não te vencer, você vai ser vencido pela tua carne. E a nossa carne quer nos destruir. Deixa o Espírito Santo de Deus pegar você hoje. E perca para Ele. Pastor, como é que eu perco para Ele? Decida no teu coração liberar perdão. Quantas vezes for necessário. Se eu não abrir a minha boca para perdoar as pessoas, eu vou abrir a minha boca para continuar amaldiçoando. Se nós queremos combater o bom combate, nós precisamos tirar os balaíns do nosso coração. Tirar toda a idolatria do nosso coração. Pastor, eu não tenho imagem de escultura como o Japão tem. Eu não tenho mais Mariazinha pretinha na minha casa, não. Isso já foi tudo embora, pastor. Tá, isso foi tudo embora. Mas as pessoas que você precisa liberar perdão, ela continua aí dentro do teu coração, te prejudicando, amarrados, sem poder voar. Jesus nessa noite quer quebrar essas correntes, para que você venha voar e combater o bom combate. Versículo de número 18. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Outro ponto aqui, meus queridos, quero correr, porque o horário está contra mim hoje. Outro princípio aqui, rápido. Não basta simplesmente tirar a idolatria do teu coração. Tem que se colocar outra coisa no lugar. Nós temos uma mania de tirar coisas ruins e deixar. Vão ter. Nós temos uma capacidade de tirar coisa ruim do nosso coração, mas deixar vago. Ei, o povo de Deus, o exército de Deus não pode tirar as coisas ruins e deixar o coração vago. Preencha com os valores e princípios de Deus hoje o teu coração. E tenha prontidão em obedecer o que Deus colocar no teu coração hoje. Nós precisamos fazer como Pedro fez, atitude de obediência. Pedro, joga a rede do outro lado. Mas Senhor, eu passei a madrugada toda pescando. Senhor, eu já estou cansado. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Quando Pedro obedeceu e lançou a rede, ele colheu o milagre.
Como é que nós queremos vencer na vida? Como é que nós queremos ter sucesso nas nossas guerras se nós não estamos prontos para obedecer à voz de Deus? Como é que você quer vencer a batalha, irmão? Amanhã eu obedeço. Amanhã eu coloco em prática. Não, é hoje, é hoje. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é para mim, para você colocar em prática hoje. Coloque no teu coração, agora, já não deixa mais vazio, coloca os princípios e valores de Deus na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e você será bem sucedido naquilo que você for fazer. Amém? Versículo de número 19. E pôs os porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. Outro princípio importante para a nossa vida, para combatermos o bom combate. Querido, presta atenção numa coisa, olha um pouquinho para mim. Eu preciso agora colocar guardas na porta do meu coração. O que significa isso? Existe no coração porta e janela. O teu coração precisa ser guardado. Provérbios 4, versículo 23. Tudo que você tem que guardar, guarda primeiro o teu coração, porque do teu coração procede a vida. Agora, pastor, qual é a porta e a janela do meu coração? Os seus olhos é as janelas e os teus ouvidos podem ser também janelas do teu coração. Quantas vezes nós estamos olhando para coisa errada, ouvindo coisa errada? Querido, nem tudo que coloca no YouTube é verdadeiro, tome cuidado. Nem tudo que você vê no Facebook é verdadeiro, toma cuidado. Nem tudo aquilo que você está ouvindo das pessoas é a verdade, tome cuidado. Satanás tem enganado o povo de Deus, porque ele tem falado mentira e o povo tem acreditado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos levantar como exército de Deus e dizer não para a mentira e dizer sim para a verdade. Eu preciso ter a consciência e a responsabilidade de ver aquilo que Deus gosta e de ouvir aquilo que Deus gosta. Nós falamos hoje, o presbítero Itamar falou sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Alguém pode me explicar o que é o temor do Senhor? Nós falamos muito sobre temor do Senhor, mas nós não entendemos o que é o temor do Senhor. Eu vou explicar para você com simples palavras o que é o temor do Senhor. Temor do Senhor é você amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Isso é o temor do Senhor. Como eu posso amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece, se os meus olhos estão vendo engano? Se imundícia está entrando no meu coração? A internet pode ser bênção ou pode ser maldição. Depende daquilo como você está usando. Eu não sou nada contra a internet, gente. Eu tenho internet, eu uso internet, mas eu tenho a responsabilidade e a escolha de ouvir e ver aquilo que me convém. Aquilo que na verdade bate com a palavra ou não. Se aquilo vai contra a palavra, eu tenho que deixar de lado. Se aquilo vai contra aquilo que eu creio, eu tenho que deixar de lado. Joiada colocou o porteiro na porta, para não entrar nada imundo. Você quer combater o bom combate? Guarde os seus olhos, guarde os seus ouvidos. Ame o que Deus ama e aborrece o que Deus aborrece. Tu assim guardarás o temor do Senhor. E assim Deus vai revelar os mistérios dele para o teu coração. Os mistérios do coração de Deus não estão para aquele que não teme, está para aqueles que temem. Amém, meus amados? Guarda os seus olhos, guarda os seus ouvidos. Não fica vendo qualquer coisa. Cuidado. Muita coisa que atrai nossos olhos pode nos fazer pecar contra o Senhor. Versículo de número 20. E Joiada tomou os capitães de 100 e os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra e conduziram o rei da casa do Senhor e entraram na casa do rei pela porta maior e assentaram o rei no trono do reino. Olha um pouquinho para mim. Por favor, escute uma coisa. Lembra no começo que eu disse que o bom combate vai ser determinado por aquele que está na frente? Aqui, o que Joiada fez? Joiada foi no meio do povo. Pegou o rei. Vem cá, rei. Pegou o rei. E aqui estava o trono. E pegou o rei e assentou o rei aonde? No trono. Escute uma coisa. Lugar de rei deve ser o trono. O que nós fazemos hoje? Nós assumimos o lugar do rei. Sai-se o rei, fica aqui. E quem toma o lugar do nosso trono, do nosso coração? Eu mando, eu faço, aconteço. Tem que ser do meu jeito, vai ser assim, se não for assim, tchau. Eu gosto assim, tem que ser assim, se não for assim, tchau. Quem é que está então na frente da batalha?
Jesus ou eu? Eu. O que o povo fez? Qual foi a instrução de Joiada? Vai no meio do povo, pega o rei, assenta o rei no trono, porque trono é lugar de rei. Se Jesus não reinar no meu coração, no teu coração, quem vai reinar é você. Agora, preste atenção, querido, se eu sair e assentar Jesus no trono, o que vai acontecer? Ele vai me dar o comando, eu vou obedecer, e tudo que Jesus falar para mim, e tudo que Jesus falar para você, você pode praticar porque vai dar certo. Obrigado, rei. Último versículo, querido, último versículo. Já esgotou o meu horário. 3 minutos. Último versículo. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Último princípio. Quem foi Atalia? Atalia era uma mulher profana, sem temor do Senhor, uma mulher maligna, que ia contra os valores e princípios de Deus. Ela mandou matar crianças, porque ela queria matar o rei. Mas a esposa esposa do sacerdote Joiada, pegou essa criança e guardou no templo. E no tempo que ele cresceu, então eles constituíram o rei. Só que aquela mulher, ela queria acabar com o rei. Só que Joiada deu uma instrução: pega essa mulher, leva para fora do templo e mata ela. Mata com a espada. Querido, quando nós utilizamos da palavra do Senhor como espada, nós precisamos utilizá-la para matar os nossos inimigos, e não os nossos irmãos. Você nunca pode usar a palavra de Deus para atacar o teu irmão. Quem já passou por isso? Senta aqui, vaso. Fica quieto, escuta. Isso aqui, ó. É Bíblia, é Bíblia. Entra em debates nocivos, loucos, usando a palavra de Deus. Quantas guerras existem hoje por linhas teológicas? Brigas na internet. Homens de Deus brigando com os outros homens de Deus. E Satanás está dando risada e rindo. Eu acredito nisso. E linhas teológicas aí, né, trazendo confusão para o povo de Deus. Ei, que nós temos que crer na palavra do Senhor. A Bíblia, por ela si mesma, ela se interpreta. Precisamos utilizar da palavra do Senhor, não é para combater contra o meu irmão. Eu preciso utilizar a palavra de Deus para poder ensinar o meu irmão. Para instruir os meus filhos, instruir a minha esposa, instruir os meus irmãos. Não para derrubá-los, não para matá-los. Quem tem que morrer é a Atalia. Quem tem que morrer é aqueles que tentam matar os teus sonhos. E não é as pessoas, é um diabo. Utilizando de pessoas. E uma coisa interessante, para finalizar. Quando o inimigo Atalia morreu, quando a mulher morreu, a espada, pelo poder da espada. Quando nossos inimigos, eles começam a morrer na nossa vida, pelo poder da palavra de Deus, automaticamente você vai começar a viver um tempo de paz. Agora, para fechar, quem começa numa aliança com Deus e uma aliança com os irmãos, no final vai ter paz. Fique de pé, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Último versículo para nós finalizarmos essa ministração. João 16:33. João 16:33. Nós somos chamados a combater o bom combate. João 16:33. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Tenho-vos dito isso, para que em mim, no mundo, mas tem de bom, eu venci o... Você pode fazer melhor, irmão. Soldado aí, tem aí força. Vamos lá. 1, 2, 3.
Amém. Algumas têm uma tradução diferente da outra, então eu vou ler na minha aqui. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, preste atenção numa coisa agora. O soldado de Cristo não pode viver em tranquilidade. Porque a qualquer momento pode vir um vento. O soldado de Cristo precisa viver em paz. Tranquilidade, hoje tenho, amanhã posso perder. Paz é para toda a eternidade. E quem concede isso é Jesus Cristo, o nosso grande general. Se você começar a colocar em prática aquilo que você ouviu nesta noite, você vai perceber que você estará combatendo um bom combate. Nunca abra mão da oração e da palavra do Senhor. Nunca abra mão da aliança com o Senhor, com os seus irmãos. Aquele que começa uma aliança com Deus e com os irmãos, no final, esse vai ter paz. 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 Hoje o mundo está buscando paz, sem Cristo. E quando o mundo disser a paz, virá repentina destruição. Nós temos o privilégio de ter a paz do Senhor em nossos corações. Posso não ter a vida que eu queria, posso não ter aquilo que eu gostaria de ter, mas uma coisa eu tenho e você tem: paz. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.